foi justamente uma pesquisa de avaliação do governo Lula. A gente estava aguardando essa pesquisa de avaliação do governo Lula, da pesquisa Quest, e ela foi divulgada hoje. E ela mostra justamente que o trabalho do presidente é aprovado por 52% e reprovado por 47%. Houve uma oscilação dentro da margem de erro, caiu aí, subiu um pouquinho a aprovação de 51 para 52 e a reprovação também subiu de 45 para 47. A gente vê ali se encostando, 52 versus 47 entre aprovação e reprovação, segundo os entrevistados. O resultado ficou estável em relação à pesquisa anterior, com a aprovação que era de 51%, oscilando um ponto percentual, né? Então, essa avaliação que está dentro da margem. Quando a gente olha aí o gráfico, Lula, que estava com 56% de aprovação em fevereiro de 2023, foi caindo, aí teve no seu momento mais forte ali, que foi em agosto de 23, quando ele chegou a 60% e a reprovação chegou a 35%, depois voltou a oscilar, e aí a situação mais crítica dele foi em março desse ano, em maio desse ano, né, quando ele ficou 50 de aprovação e 47 de reprovação, e agora essa diferença um pouco próxima, mas um pouco maior do que a de maio. A aprovação de Lula é maior entre os eleitores do Nordeste, como sempre, lá tem 67%, entre os eleitores de baixa renda também, 63%, e entre os pretos, 59%. A aprovação é menor entre quem ganha acima de 5 salários mínimos, 39%, entre os evangélicos, 42%, e os eleitores do Sudeste. No corte de gênero, também é interessante a gente ver aí, ó, o gráfico. As mulheres aprovam mais o Lula do que os homens. Entre as mulheres, Lula tem aprovação de 54% e é reprovado por 44%. Entre os homens, o Lula tem 49% de aprovação e a reprovação supera. Os homens reprovam mais Lula do que as mulheres. A avaliação do governo também aparece estável, 33% dá como positiva, 34% regular e 31% negativa, que essas são as diferenças aí entre a aprovação de governo e a aprovação do governo Lula. Vamos lá, Josias, vamos analisar essa pesquisa Quest. O que mais te chamou a atenção em todos esses números que estão sendo divulgados? É bom, é ruim para o governo Lula? Tem sentido ou não tem a resposta aí dos entrevistados em relação a como está indo o terceiro governo Lula? Os dados da pesquisa estão se movendo de lado, né? Refletem uma estabilidade que o Lula vem considerando incômoda. O que mais assusta na pesquisa da Quest não é a constatação de que a maioria dos brasileiros se recusa a considerar a gestão Lula melhor que a do Bolsonaro. Para 37% é pior, para 20% é igual. Espantosa mesmo é a percepção de que o Lula tornou-se, aos olhos da sociedade, aos olhos dos eleitores, um líder muito diferente de si mesmo. Então, às vésperas do aniversário de 2 anos do Lula 3, o governo é avaliado positivamente por 34% dos brasileiros. O Lula 1 obteve, na mesma época, a taxa positiva de 41%. E o Lula 2, esse chegou ao final do segundo ano estalando de aprovação, né? 73%. Era impressionante o prestígio do governo Lula e do próprio presidente ao final do segundo mandato, né? E a imagem do Lula está melhor do que a do governo. O trabalho do presidente é aprovado por 52%. Também variação ali, na margem de erro era 51%, foi para 52%. Mas a reprovação está em 47%, o que revela que o Brasil chega ao Natal de 2024 tão dividido quanto aquele país que foi às urnas em outubro de 2022. Agora, os dados dessa pesquisa, eles não ornam com o desempenho da economia. Se formos observar atentamente, sob o Lula, a economia cresce além do previsto, o desemprego cai, os miseráveis voltam a respirar acima da linha da pobreza, mas 6 em cada 10 brasileiros, 61%, dizem estar num patamar financeiro inferior ao que esperavam. Então, há
um mau humor do brasileiro que, de fato, não orna com os indicadores econômicos. É como se o país pressentisse que a situação pode piorar. E, nesse contexto, o Lula é considerado pior do que já foi e não sabe se ainda dispõe de tempo para mudar essa percepção antes de 2026. O presidente vem sustentando que o problema do governo é de comunicação. Agora, um líder carismático que reclama da comunicação, ele tem um problema. E muito provavelmente esse problema não é de comunicação, Fabiola. Não é de comunicação, tem outras Não. questões aí que a gente pode se aprofundar um pouco mais. Vamos lá, Otales, essa primeira análise sobre a pesquisa Quest, o que isso representa para o governo Lula? Faz sentido? Pega ou não pede mais? Isso ainda tem reflexo dessa divisão que existe no país, nessa atuação, inclusive, da oposição em relação ao governo Lula? Ou não? É isso mesmo, o governo deveria receber essa aprovação e essa reprovação? Olha, em termos de resultado macro da pesquisa, está mais ou menos no mesmo patamar da eleição. Medio a medio, o, o Lula com 52%, ele na eleição teve mais ou menos isso. Então não há uma grande variação e, além disso tudo, ela veio mais ou menos estável. Está no mesmo patamar lá de outubro do ano passado. Não há uma grande variação na pesquisa. O que há é o seguinte: é um efeito Faria Lima. Você vê que quem puxa os índices mais fortemente contrários ao presidente Lula é a região Sudeste. E é na região Sudeste onde o tal do mercado, Faria Lima, e uma parcela da mídia que também tem mau humor, o mau humor do mercado e o mau humor de uma parcela da Faria Lima tem mais eco, na região Sudeste. Então, é essa região, e que é também uma região a mais populosa. É o efeito Faria Lima que aparentemente está ocorrendo na pesquisa e na avaliação do presidente em geral. Isso só vai mudar, esse mau humor do mercado só vai mudar a hora em que realmente os índices econômicos explodirem. É isso que o Lula espera. A comunicação não vai resolver. O Lula está querendo mudar a comunicação, ela por si só não resolve. Vai precisar de uma dose boa de melhora da economia até o ponto em que o mercado peça arrego, diga, não, espera aí, a gente também está demais, até o ponto que fique evidente que está havendo um mau humor exagerado do mercado, da Faria Lima, das elites, de uma parcela da mídia. Tem um mau humor aí que está um pouco além dos fatos. Os fatos, como o Josias já disse, são de uma economia em que o índice de desemprego caiu, o PIB cresceu, a inflação não estourou, tratam como se... Quer dizer, então a economia está bem e o mau humor permanece numa parcela da elite brasileira. E essa parcela tem voz, especialmente junto à região Sudeste. Eu acho que tem um ponto aí da pesquisa também que eu achei interessante, que é abordando na comparação com os outros dois governos Lula, né? E isso é muito interessante a gente olhar, não sei se a gente pode abrir nesse gráfico aqui da pesquisa Quest, mas eles mostram justamente sobre como que os eleitores avaliam o terceiro mandato do governo Lula, né? O Lula 3, como chama, né? E 41% avaliam que o governo Lula 3 é pior do que os outros dois. 35% disseram ser melhor que os anteriores e para 19% é igual. Tá aí, ó, o gráfico. O Lula 3, o Lula 2 e o Lula 1. E a diferença, inclusive, com o governo FHC, Temer. Esse é um gráfico interessante de comentar, Josias. O Lula 3 é pior que o Lula 2 e o Lula 1, Josias? É pior, se você for considerar tomado pelos resultados, né? O Lula 1 vinha de uma
uma péssima fase do Fernando Henrique. Fernando Henrique vinha na descendente, desprestigiado, e o Lula manteve o que havia de bom em termos de regras econômicas que ele herdou do Fernando Henrique e produziu nos primeiros anos do governo um superávit primário portentoso. Ele entregou aos céticos um equilíbrio fiscal de vitrine, não é? E nos 2 últimos anos, ele utilizou essa estabilidade econômica para investir pesadamente em políticas sociais. Então, ele adquiriu um prestígio que ninguém imaginava que ele fosse adquirir, que ele fosse obter no seu primeiro mandato. Ele assumiu sob grande desconfiança, né? E obteve a confiança com resultados econômicos portentosos, superávites que ninguém imaginava que ele faria, e resultados sociais também muito portentosos, né? E ele entrou no segundo ano, no segundo mandato, com escândalo de mensalão e tudo, foi reeleito e teve também um desempenho bastante expressivo no segundo mandato, a ponto de eleger um poste, que era a Dilma Rousseff, né? E nos últimos anos do governo, sobretudo no último ano, ele abriu os cofres justamente para preparar a eleição da Dilma, que era vendida por ele como mãe do PAC, mas vivia-se, respirava-se uma atmosfera de prosperidade, né, naquela ocasião. Então, o Lula saiu do Palácio do Planalto com a popularidade acima de 80%, né? Então, sem nenhuma dúvida, o terceiro mandato dele é pior que os 2 anteriores e tem sido visto assim. Agora, 2003, quando o Lula começou o seu primeiro mandato, não se confunde com 2023, a data em que ele, em janeiro de 2023, ele iniciou o seu terceiro mandato. A conjuntura é absolutamente diversa, o país é outro, a sociedade é outra, muito mais infectada pelo vírus da raiva, né, que foi inoculado nos últimos anos no, eh, no, no meio social brasileiro, né, sobretudo por conta das redes sociais e da ação da extrema-direita. Então é outra conjuntura, Fabiola. Mas, sem nenhuma dúvida, o governo é pior do que os 2 anteriores do Lula, né, a essa altura, na altura dos 2 anos. Né? Agora, espanta muito também o fato de que 57% dos brasileiros se recusam a ver o Lula como o governo Lula como um governo melhor do que o do Bolsonaro. 37% acham que é pior e 20% acham que é igual. Você soma pior e igual, 57% recusam ao Lula esse título de presidente de um governo melhor que o do Bolsonaro. E se você observa Ó, Josias, só pelo para a gente mostrar o retrovisor... gráfico, só para a gente mostrar o gráfico que você está falando, é legal isso que você falou agora. O governo Lula está pior, melhor ou igual ao governo Bolsonaro. A gente vê no gráfico em azul essa oscilação. Começou lá com 60%, caiu 49%, 47%, 47%, aí subiu 51%, aí despencou 38% e agora tem uma recuperação. Tá, né? Olhando de 38 foi para 42. Em vermelho é pior e subiu, aqueles que consideram pior, que é esse que você estava falando, né, Josias? Em amarelo igual. Vai lá, Josias. 37% consideram pior, 20% igual. Ou seja, 57% se recusam a enxergar uma obviedade. É impossível dizer que a gestão Lula não seja melhor que a do Bolsonaro, mas 57% dos brasileiros se recusam a reconhecer esta obviedade. Com tudo que nós estamos vivendo, o inquérito sobre o golpe, toda essa precariedade que nós estamos agora observando, essas atrocidades que o Bolsonaro praticou nos últimos meses do seu mandato, depois que perdeu a eleição, com tudo isso, ainda assim, um pedaço expressivo, 57% da sociedade, não atribui ao Lula essa menção, esse reconhecimento de que a gestão dele é melhor que a do Bolsonaro. E aí, nesse contexto, é espantosa também a percepção de que o Lula, aos olhos da sociedade, se tornou um líder
muito diferente de si mesmo e pior do que ele próprio. Quer dizer, o governo atual é considerado pior do que os dois anteriores do Lula, né? Então, é uma realidade adversa para o presidente. Se você considera que os indicadores aí, a pesquisa mostra os dados que estão andando de lado, não houve uma deterioração nas últimas pesquisas da situação do Lula. A aprovação do desempenho, o trabalho pessoal dele está sendo aprovado por 52% do eleitorado, quer dizer, não há uma atmosfera de fim de mundo, né? Agora, 47% acham que o presidente não se desempenha bem no governo. Então, tem uma divisão do país que o Lula não conseguiu superar. E nós estamos no final do segundo ano do governo, né? O governo está entrando no seu ciclo final. Então, a grande dúvida é se o Lula terá tempo para desfazer este mau humor num momento em que a economia, que vai indo bem, pode piorar. Nós estamos agora num dia, hoje vai haver o encerramento da reunião do Copom, e muito provavelmente os juros subirão. A inflação está rodando acima do teto da meta, então não é confortável a situação do presidente. A inflação de alimentos está acima do índice geral de carestia, né? Então há um mau humor que não é desarrazoado, né? Esse mau humor, todo mundo que passa na frente da gôndola do supermercado tem um ou dois motivos para ter raiva do governo, porque quando a inflação sobe, a tendência do brasileiro é de culpar quem está na presidência da República, culpar o governo. Então, há uma série de parafusos que precisam ser apertados, Fabiola, e a grande dúvida é se o Lula terá condições de reverter este mau humor nos 2 anos que lhe restam, né? Se ele terá condições de chegar a 2026 numa posição mais confortável do que a que exibe hoje. Hora de chamar aquele nosso primeiro comercial para o pessoal que está nos acompanhando na TV. Vá, mas volte, porque daqui a pouquinho a gente vai trazer notícias quentíssimas que acabam de sair, justiça eleitoral, hein? Então, vem com a gente. Eu quero ouvir, claro, também o Thales a respeito disso. Vou voltar esse gráfico aqui. Volta para o telão só que eu vou mostrar aqui. Nem é esse que eu quero mostrar, é esse aqui, ó. Comparado aos 2 primeiros mandatos do governo Lula, esse governo Lula tá melhor ou tá pior? O pessoal no chat está comentando aqui bastante. Quem está escrevendo aqui para mim agora é o Alisson Rafael. Ele falou assim, olha, será que nas análises também não devemos considerar que o Congresso é hostil ao governo? Acaba também não permitindo uma melhora? Tem gente que diz aqui, a situação do país é completamente diferente também. É quase que impossível comparar o governo 1, governo 2 e o governo 3. A gente veio daquela situação. Para consertar o país era difícil. Muita coisa está chegando aqui a respeito disso, falando essa comparação. Mas, segundo aqui a pesquisa, pela primeira vez não, porque em dezembro já estava assim, superando, né, quem considera pior o governo Lula 3 do que os anteriores. O que você acha, Thales? É pior, melhor ou igual? Olha, a situação é diferente. Teve muito mais dificuldade, especialmente, eu não acho que o Congresso tenha sido a grande dificuldade. Especialmente na questão da economia, se você pensar, o governo Lula 1 e 2 tinha um presidente do Banco Central alinhado com o governo, que era o Meirelles. Agora, esses 2 primeiros anos, o Lula teve um presidente do Banco Central que era completamente aliado ao mercado, que tem esse mau humor com relação ao governo, essa predisposição, e que atuou de uma maneira, digamos, no mínimo curiosa. Você pensar que no governo Bolsonaro, ele atuou 113 vezes, interveio no câmbio 113 vezes, e depois do governo Bolsonaro estabeleceu a ideologia de que o BC não pode intervir no câmbio. Ora, não intervindo no câmbio, qual é o instrumento que você tem? Juros. Passou a subir a taxa de juros seguidamente. Quando você sobe a taxa de juros, o que você ocorre? Primeira coisa, você aumenta a dívida pública barbaramente. Então, você ter o presidente do Banco Central, que
durante o governo anterior, trabalhou a favor de segurar a dívida pública, interveio no câmbio e evitou aumentar a taxa de juros e no governo atual, esse mesmo presidente do Banco Central mudou completamente a política, é curioso. A expectativa agora do Lula qual é? É que vai ter um presidente do Banco Central e uma diretoria do Banco Central menos antipatizada, mais alinhada à política econômica do governo, o que pressupõe que possa mudar um pouco. Vai ter essa última reunião do Copom agora, que é uma reunião em que provavelmente a taxa de juros vai subir entre 0,75% e 1%, que é um índice altíssimo, uma taxa altíssima, mas vai subir nesse nível. Agora, se você for verificar, até mesmo o Boletim Focus, que é onde o Copom se baseia muito, o Boletim Focus tem discrepâncias grandes entre setores do mercado sobre a avaliação futura do governo. E isso causou até uma certa crise de credibilidade no Boletim Focus, que é uma pesquisa do Banco Central com instituições do mercado, vendo que alguns pontos do mercado, algumas figuras do mercado estavam subindo as expectativas muito além do imaginável para subir a média. Então, é uma situação que o Lula enfrentou agora no Banco Central e que vai mudar nos próximos 2 anos. Daí a expectativa de que a conjuntura, a situação econômica melhor, a situação da economia melhore. O som a economia melhora. A tua última frase sumiu o seu som. Fala um pouquinho, Thales, deixa eu ver se voltou. Vai ter um Banco Agora sim. Central mais alinhado com o governo. Tem aqui, o Luiz está dizendo, o Lula 3 é melhor do que os outros dois, na minha opinião, porque não tinha o bolsonarismo. Então é muito difícil acompanhar isso. Era um outro tipo de oposição que havia. Bom, enfim, aí outros aqui trazendo uma outra questão, falando, olha, independente